Olá, no vídeo de hoje você vai ver como criar um sistema de votação em Python. Com algumas linhas de código aí você será capaz aí de ter um programa que elege um presidente, ou Bolsonaro ou Lula. E você até poderá votar em branco ou parar a votação. Tá? Então vou mostrar o funcionamento deste programa agora. Tá? Então ele vai funcionar assim, ele vai dar as dicas iniciais. B maiúsculo e minúsculo, você vota no Bolsonaro. Se você digitar L maiúsculo e L minúsculo, você vota no Lula. O 0, ele vai parar a votação, encerra o programa. E o N, você vai votar branco e nulo. N maiúsculo ou N minúsculo é branco e nulo. Beleza? Então, eu vou escolher o L. Vou escolher aleatório, tá? O B, depois o L de novo, depois o B. Aqui vai dar um empate, tá? Porque tanto o Lula, tanto o Bolsonaro estão com 2 votos, tá? Então, se eu parar a votação agora com 0, ele sempre vai me mostrar o resultado, tá, da votação. Neste caso, não houve vencedores, a votação empatou. Tá? E isso, se eu executar novamente, tá, ele vai me mostrar, dependendo da quantidade de votos, quem venceu. Tá? Por exemplo, eu vou votar no Bolsonaro, mas isso não é uma posição política, tá? É só para a gente exercitar os nossos conhecimentos, apenas isso, para exercício de conhecimento em Python, para ficar bem claro aqui. Então, votei no Bolsonaro, depois votei no Lula, depois no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá ganhando de 2-1 do Lula, tá? Se eu votar agora branco e nulo, apertar N, então o Bolsonaro ele vai receber este voto que foi votado em branco e nulo, porque ele está vencendo, né, do Lula. E todo voto branco e nulo, ele é adicionado para o participante que está vencendo a votação, tá? Então soma aí com o voto do Bolsonaro, onde ele tinha 2, agora com o voto branco e nulo ele tem mais um voto, ou seja, 3 votos na frente do Lula aí, tá? E se a gente parar agora, né, apertar o 0 e apertar Enter, deixa eu até vir aqui, apertar o 0, tá? E apertar Enter, ele digitou aqui que o meu voto não é válido, para digitar um nome válido, né? Então deixa eu apertar 0 novamente. Pronto. Deu esse erro porque eu sem querer apertei o igual aqui, né? Aí ele informou que o meu voto não era válido para mim digitar um nome válido, tá? Mas é só apertar só o 0, só que ele encerra o programa e diz quem que venceu a votação, tá? Aqui ele informa que o Bolsonaro ele venceu com o total de 3, beleza? 3 votos. Então é isso, pessoal. Vamos ver agora na prática, tá? Como criar um programinha desse aí. Para isso eu vou criar um novo arquivo, tá? E vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho mesmo, tá? Esse arquivo ele vai ser voto.py, tá? E depois eu vou começar a escrita deste programa. Já deixa o seu like aí se você gosta desses tipos de sistemas, códigos e práticas, né? Exercícios, porque o exercício ele ajuda bastante a gente fixar, né? Então já deixa o seu like aí se você gosta de conteúdos como este. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar criar 3 variáveis, tá? Uma é para receber o voto do Lula. Então eu vou iniciar essa variável e dizer que ela vai receber 0 inicialmente. Uma do voto do Bolsonaro. E uma do voto branco nulo, tá? Então, temos essas 3 variáveis, beleza? E depois a gente vai precisar criar funções, tá? Para executar determinadas ações. E bom, agora a gente vai criar as funções, tá, do nosso programa. A primeira função ela vai ser do voto do Bolsonaro, tá? E essa função, ela simplesmente, a gente vai chamar a variável que a gente criou do voto do Bolsonaro aqui para dentro, para ela ser acessível dentro dessa função. E a gente conseguir trabalhar com ela aqui dentro, tá, desse escopo, ou seja, desse espaço dessa função. Então, para isso a gente chama global voto Bolsonaro, que é a nossa variável que a gente está querendo acessar aqui, que está aqui fora, tá? Então, com isso a gente já consegue usar essa variável normalmente aqui dentro, tá, da função. Chamamos a variável, beleza? Agora tudo que a gente precisa fazer é simplesmente, né, pegar essa variável voto Bolsonaro e somar mais o valor que ela tem, que é 0 inicialmente, igual a mais 1. Um, tá? Então, sempre que alguém votar no Bolsonaro, escolher a opção do Bolsonaro,
vai ser depositado mais um voto aí pro Bolsonaro. É isso que eu tô dizendo aqui, beleza? E para retornar a quantidade que o Bolsonaro ele está tendo de votos, então a gente precisa usar o return para retornar os valores, né? Então a gente simplesmente vai retornar o voto do Bolsonaro, né, atual. A gente podia até colocar criar uma variável aqui chamada quantia, né, que vai receber isso aqui, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Vamos deixar assim mesmo. Beleza, retornamos o voto do Bolsonaro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que para o Lula agora, né? Vamos criar a função do Lula. Isso aqui é só o nome, tá, da função. Você dá o nome que você desejar. Eu tô dando nomes para facilitar, tá? Na hora que eu for mexer no código, alguma coisa assim. Eu vou chamar a variável que recebe o voto do Lula, né? Para a gente conseguir acessar ela dentro da função. E depois simplesmente eu vou chamar a variável do Lula mais igual ao valor que ela já tem, somada a mais um. E retornar a quantia atual do voto que o Lula ele tem, tá? É basicamente isso que vai acontecer. Depois eu vou criar uma função chamada branco e nulo, tá? E basicamente aqui a gente vai chamar também a variável branco e nulo, né? Voto branco, nulo. E depois a gente simplesmente vai fazer a mesma coisa, tá? Voto branco, nulo, mais igual a 1 e retornar esse voto, né? Branco, nulo. Beleza? E depois a gente vai ter que ter uma funcionalidade, tá? Para verificar quem que é o vencedor da votação. Ou se ocorreu um empate, né? Então, vou criar uma funcionalidade chamada de resultado, né? Por enquanto ela não vai fazer nada. E bom, aqui no resultado a gente vai ter que pegar, né, essas variáveis aqui e vamos ter que verificar elas. Basicamente é isso, tá? Então vamos começar verificando primeiro os votos que tem o Bolsonaro, tá? Então, se o voto, né, Bolsonaro for maior do que o voto do Lula, então quer dizer que o Bolsonaro ele está ganhando, tá? Então 2 pontos aqui. Se isso acontecer, né, se o Bolsonaro estiver ganhando, eu quero que aconteça alguma coisa. Qual que seria essa coisa? Eu quero simplesmente, né, retornar o vencedor, né? Por exemplo, return, né, o vencedor da votação aqui eu coloco 2 pontos, né? E depois eu fecho as aspas e aí eu coloco um mais aqui, ou pode ser um vírgula também, tá? A diferença do vírgula é que você juntaria algum valor, mas, por exemplo, se eu concatenar, se eu juntar um valor com string e um número inteiro, né, com mais, a gente precisa fazer a conversão desse tipo inteiro, né? Já com a vírgula não, beleza? Eu vou usar o mais, tá? Eu vou juntar com alguma coisa. Eu quero dizer que é o Bolsonaro aqui, né? Que é o vencedor da votação. E a quantidade do voto. Quantia de votos. Tá? Com a quantia de votos. E aí, eu concateno com a quantia de votos. Para isso eu vou fazer a conversão para mim conseguir juntar string com número inteiro, né? Então eu coloco um str aqui para converter algum objeto para string. E qual que seria? Seria basicamente o voto do Bolsonaro, tá? Então convertemos aqui e aí basicamente é isso que vai retornar, tá? Caso aí o Bolsonaro ele ganhe. Eu vou colocar um print aqui, tá? É mais para estilo, tá? Eu já fiz isso bastante aqui. Eu vou multiplicar esse traço, esse sinal de igual, só para dar um estilo aí. Ficar mais fácil a visualização. Vou copiar e vou colocar aqui embaixo, né? Vou salvar também. E agora eu vou verificar com o elif, né?
se o voto do Lula é maior do que o voto do Bolsonaro, tá? Porque se for, quer dizer que o Lula está ganhando, né? O Lula está ganhando. Beleza, então vamos lá. Basicamente, tudo, se o Lula estiver ganhando, né? Se estiver à frente, a gente vai ter que primeiro printar o estilo, né? Isso aqui não é necessário, é mais para deixar mais bonito, né? O programa. E também mais fácil de visualizar, né? Eu vou colocar o return também. O vencedor da votação é Lula com a quantia de votos, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, só que a diferença agora aqui é pro Lula, tá? Pronto, salvei. Agora a gente já sabe quem vai ganhar e quem vai perder, tá? Agora a gente precisa verificar se empatou, né? Que seria o se não, né? Basicamente. Só que antes, vocês lembram que o branco e nulo ali conta para quem tá vencendo, né? Então, se o Bolsonaro ele estiver ganhando, a gente vai precisar também verificar uma coisa. Se, né? Se o voto branco e nulo, né, ele for diferente de vazio, ou seja, de zero, então a gente vai também, né, adicionar, vai pegar o voto, a própria função, né, do branco e nulo, e vamos adicionar, né? Isso aqui ele vai adicionar mais um voto, né? Eu vou passar para uma variável essa função que vai retornar mais um, né, no branco e nulo. Então, branco nulo total, tá? Então, basicamente, se o voto branco e nulo for diferente de zero, né? Então, basicamente, o voto do Bolsonaro, ele também vai receber, né, o voto do branco e nulo, caso ele seja diferente de zero, porque ele está ganhando, né? Então, vou dizer aqui que o voto do Bolsonaro ele vai receber tanto o voto dele próprio, né, mais o branco nulo total, né? Pronto. Basicamente, ele recebe o voto que já recebeu, mais o branco e nulo se ele estiver ganhando, beleza? Então é isso que eu tô dizendo aqui. E aí, com os demais, seria a mesma coisa, tá? Eu vou replicar isso aqui, a mesma coisa, aqui embaixo no voto do Lula. Voto branco e nulo, né? For diferente de zero. Então a gente consegue adicionar o voto do branco e nulo para quem está ganhando. Branco nulo. E pronto, aqui a gente já terminou, tá? Essa parte. Agora, se não for nada disso, né? Se nenhum ganhou, nem o outro ganhou, quer dizer que empatou. Então a gente coloca um se não aqui embaixo. E a gente vai retornar, né? Houve empate na votação. Ninguém ganhou. Tá? Então basicamente é isso que vai retornar, beleza, pessoal? E aí, vou colocar essas linhas aqui de estilo. Pronto, salvei. E basicamente é isso o nosso resultado, tá? Ele vai ser exibido sempre que encerrar o programa. Agora a gente precisa criar um loop, né? Um loop aqui embaixo que vai manter o nosso programa perguntando, né, em quem a gente quer votar até que a gente digite o 0, tá? Então a gente vai criar um while true. E esse while true, ele vai ficar repetindo primeiro, né, uma informação interessante, que ajuda o usuário a saber como que ele vai votar, né, essas coisas. Então eu printei 3 aspas aqui, tá? Vou printar mais 3 para a gente conseguir quebrar esse print e comentar ali embaixo, tá? E a gente vai colocar aqui
em relação à votação, tá? Basicamente, a gente vai dar uma orientação para o usuário. O B barra B, ou seja, B maiúsculo, B minúsculo é igual ao Bolsonaro. Também a gente vai verificar aqui o L maiúsculo barra o L minúsculo é igual ao Lula. E o 0 é igual a parar votação. E aí, após parar a votação, a gente vai verificar, né, se ele quer votar ou não, né, em branco e nulo, tá? Branco e nulo, a gente pode colocar o N aqui, tá? Barra N minúsculo é igual a branco e nulo. Então, basicamente, né, eu vou colocar aqui em cima instruções de votação. Tá? Basicamente é isso aí. Vou colocar uns tracinhos aqui para ficar mais organizado. E basicamente esse é o primeiro print. Vai ficar repetindo, né, para o usuário saber o que fazer. Depois a gente vai criar uma variável chamada votar. E ela vai receber uma string, um input. E dentro desse input a gente vai informar o que é para ser digitado, né? Em quem você deseja votar, tá? E aí eu vou deixar, né? Eu vou pegar sempre a primeira palavra, tá? E também vou colocar um ponto strip. Por que esse strip, né? Esse strip ele elimina espaços, né? Quando ela for digitar, para não dar erro, né? Vamos supor que ela apertou o espaço aí sem querer, aí para não dar erro e reconhecer o que ela digitou, o strip ele elimina espaços, beleza? E o 0 ele pega a primeira letra, que é o que a gente precisa, B ou L ou N. Então vamos lá, pessoal. Depois disso a gente vai verificar, né, se votar o que o usuário digitou, tá? Se votar, se estiver, por exemplo, se B, né, B, eu vou até colocar tudo para ficar maiúsculo, tá? Ponto upper, tá? Que aí a gente já verifica mais fácil aqui embaixo. Então, se B de Bolsonaro, né, estiver em votar, então quer dizer que a pessoa quer votar no Bolsonaro. Então, para isso a gente vai chamar a função de voto do Bolsonaro, que está ali em cima, voto Bolsonaro. E a gente vai informar aqui também, né? Por exemplo, print, você votou no Bolsonaro. Tá, e o voto ele vai ser adicionado aqui, beleza? A gente pode até colocar voto underline B, tá? Para receber essa funcionalidade. Mas não é necessário, tá? Caso vocês quiserem. Agora, elif, né? Estiverem L, ou seja, de Lula. Se ele digitar L, que é de Lula, então print, você votou no Lula. E aí a gente chama a funcionalidade de voto do Lula, que é voto Lula. Beleza? Agora, elif, o N, né, estiver em votar, quer dizer que ele quer votar branco e nulo. Você votou branco e nulo. E aí a gente simplesmente vai chamar a funcionalidade de branco e nulo. Tá, que tá ali em cima. Branco e nulo. Pronto. Agora, elif, né, estiverem 0, né, por exemplo, em votar, quer dizer que ele quer parar o programa. Então a gente vai dar um break aqui, que significa parar o programa. E se não for nada disso, a gente vai printar, digite uma opção válida, tente novamente. Tá? Basicamente é isso. E cara, se ele encerrar o programa, apertar 0, a gente tem que mostrar o resultado. Para fazer isso, a gente tem que mostrar fora do loop, tá? Então tem que ser aqui, ó, fora desse espaçamento aqui. Então a gente coloca aqui embaixo, né, um print, mais para estilo mesmo, tá? Vezes 15. Deixa eu copiar isso aqui, colocar aqui embaixo também. E agora a gente vai chamar a nossa função de resultado, tá? Só que basicamente a gente vai ter que passar primeiro, né? Vou criar uma variável result,
que vai receber a nossa funcionalidade, tá? Para a gente conseguir imprimir o resultado que está dentro, né, do retorno dessa função. Com isso a gente consegue saber quem venceu, beleza? Então basicamente é isso. Se a gente for testar agora, tá? Dá um run aqui. Então vai funcionar assim, ó. É B. Ele diz que eu votei no Bolsonaro. É o L, né? Ele diz que eu votei no Lula. E vai computando, né, a quantidade de votos, entendeu? Se eu apertar 0, deixa eu ver porque que deu erro ali. Ah, eu esqueci de declarar as variáveis locais aqui dentro da função resultado. Aí a gente não consegue ter acesso mesmo, tá? Global, voto Bolsonaro, global, voto Lula e global, voto branco nulo, tá? Então basicamente essas três que a gente precisa. Se a gente rodar agora, vai funcionar agora, tá? Rodei novamente, até aumentar aqui. Quem deseja votar, B. E agora eu vou apertar 0. Tá? O vencedor da votação é Bolsonaro com a quantia de votos, que é 4, tá? E se assim eu executar, assim vai continuar, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos.